Rádio Prêmio Esportes. Rádio Prêmio Esportes. Matheus Pinheiro. No horário de Brasília, agora são 20 horas mais 1 minuto. 20 horas mais 1 minuto. Esse é o IndyCast Premium ao vivo pela Rádio Premium Esportes. O seu esporte no caminho do bem. No ar a edição número 10 do seu programa inteligente e esperto sobre a Fórmula Indy. A parceria show de bola da Rádio Premium Esportes com o blog Indy Center Brasil. Quer ouvir o melhor futebol da web rádio? Então acesse rdpremioesportes.com e ouça o Brasileirão, a Libertadores, os amistosos da seleção, a Copa do Brasil. Na Premium, você ouve um futebol com qualidade de som e informação, o seu esporte no caminho do bem. Aproveito para anunciar que sábado, a partir das 20 horas, ao vivo da Arena de Itaquera, tem Futebol Premium Esportes. Tem esse jogo aqui, ó. Corinthians e Figueirense jogam pelo Campeonato Brasileiro. Narração de Anderson Silva. Os comentários da voz feminina de Narjara Wojtkowski. E as reportagens ficam a cargo de Rodney Brocanelli. Um grande abraço a todos que estão ouvindo a gente. E no domingo tem o clássico São Paulo e Palmeiras. Daqui a pouco eu falo pra vocês quem vai ser a equipe. E aproveito para dizer também que se quiser saber informações e curiosidades da categoria mais rápida do mundo, acesse indycenterbrasil.com.br. Notícias, matérias especiais, o podcast semanal. Esse é um site feito de fã para fã. Abraço Matheus Antônio, Daniel Schneider, Felipe Dutra, Rômulo Silva, toda a galera do Indy Center Brasil ligado na Rádio Prêmio Esportes. Participe da transmissão pelo twitter.com/Prêmio Esportes, facebook.com/Prêmio Esportes. Participa também nas minhas redes sociais, no @Mateus Narrador no Twitter. E participa pelo WhatsApp. Para você que está fora da Baixada Santista, 13996518003. 13996518003. Para você que está fora da Baixada Santista. Mande sua mensagem no WhatsApp, vamos registrá-la no ar. Participe da nossa transmissão conosco, web ouvinte. Chamando agora os nossos comentaristas convidados. E hoje o apresentador aqui vai ter uma missão difícil, porque hoje vamos ter uma dupla igual. Os dois comentaristas têm o mesmo nome, mas a gente vai saber levar isso. Começando por ele, que já participou de uma edição do IndyCast Premium aqui com a gente. Ele que é redator do site torcedores.com, Leonardo Marson. Um grande abraço para você, bem-vindo ao IndyCast. Opa, grande abraço, Matheus. Boa noite para o pessoal que está com a Premium. Prazer participar mais uma vez do IndyCast. Valeu, Leonardo Marson, você fica conhecido como Leonardo, beleza? Então vamos chamar o outro comentarista que vai dividir a mesa aqui comigo hoje, o outro Leonardo, ele que é jornalista, ele que é da Rádio Pimba que é parceira da Rádio Prêmio Esportes, Léo Mendes. Boa noite, seja bem-vindo ao IndyCast. Muito boa noite, Matheus, boa noite, Leonardo, é um prazer estar com vocês da Web Rádio Prêmio Esportes. Nós da Rádio Pimba, parceiros, né, sempre retransmitindo os jogos da Web Rádio Prêmio Esportes e vamos debater, né? Fórmula Indy, 500 milhas da Califórnia, vamos que vamos debater hoje, essa noite aqui para o amigo ouvinte. Com certeza, amigos, eu garanto a vocês que Fontana, como eu disse em off aqui, é um prato cheio. Fontana é um prato cheio, sempre proporciona provas maravilhosas, disputas eletrizantes, enfim, Fontana é Fontana. Bom, meus amigos, agora feita a nossa volta de apresentação, vamos lá agora dar a largada no IndyCast Premium de hoje. Tá valendo a edição 10. Aí está a largada! É isso aí, meus amigos, vamos continuar participando aqui pelo Twitter, pelo Facebook, pelo WhatsApp aqui. Você sabe que no mundo globalizado de hoje, opção para ouvir a gente e participar com a gente é o que não falta. Bom, meus amigos, chegou Fontana.
uma prova das mais aguardadas, o segundo oval da temporada. Olha, Léo, eu garanto a você que a prova, pelo menos, vai ter a sua ponta de emoção. Não tenha dúvidas, Matheus. Principalmente uma pista como Fontana, considerado para a Fórmula Indy um super speed, né? E muita velocidade, tanto é que nessa pista temos o recorde mundial de velocidade em circuito fechado, né? Lá do ano 2000, com o Gil de Ferran, 389 km por hora de média. Só que a promessa para o sábado é de uma corrida muito disputada, principalmente pelo desgaste dos pneus, que com as últimas configurações que a Indy tem aplicado aos seus carros, as configurações aerodinâmicas, e principalmente esse ano com a adoção do kit aerodinâmica, pode ter certeza que vamos ter uma estratégia parecida com aquela aqui do Texas. Vai ser um corridão, viu, Matheus? E aí, Leonardo, mantém a opinião? Um pequeno probleminha no áudio do Leonardo, daqui a pouco a gente acerta isso. Bom, Léo, vamos continuar falando aqui sobre essa corrida. Bom, a gente sabe que Fontana é um circuito que guarda muita história, mesmo sendo muito recente, né, comparado a outros ovais como Milwaukee, Pocono, o próprio Autódromo do Texas. É um oval que teve sua primeira corrida em 1997, mas desde este ano muitas coisas já aconteceram, muitos títulos já foram decididos, muitas vitórias emocionantes já foram decididas, enfim. Fontana é um circuito que já está na história do automobilismo norte-americano. Exatamente, como você bem falou, principalmente por ser um palco acostumado à disputa de títulos, né? Foram 13 corridas até esse ano de 2014, aliás, até o ano passado, ano de 2014, foram 13 corridas e apenas um ano, na época ainda da cisão da kart com a IRL, tivemos uma corrida das duas categorias ao mesmo tempo. Foi no ano de 2002, pela kart venceu o Jimmy Vasser e pela IRL venceu o Sam Hornish. Mas justamente nesse ano de 2002, pela IRL, foi a única prova que não foi disputada ao final do campeonato. A segunda vai ser esse ano. Então, principalmente por esse fator, por ser uma prova que decide o título, ela tem muita história. A pista de Fontana guarda muitas histórias e muita competitividade, Matheus. E bota a competitividade nisso. Então, vamos lá botar a história pra rolar aqui. Vamos ouvir a primeira de muitas chegadas que a gente tem pra escutar hoje. Vamos começar, Léo Mendes e Leonardo Marson, com 1997. O primeiro ano que Fontana teve uma prova de Fórmula Indy, no caso foi de Fórmula Mundial. O campeonato àquela altura já estava decidido, o Alessandro Zanardi ganhou o campeonato em Laguna Seca, então a prova de Fontana, ao invés de decidir o título, foi uma prova festiva. No fim das contas, o Zanardi não correu, quem correu foi o Eric Landijk, e no final das contas, quem ganhou foi o Mark Blundell. Vamos escutar a chegada na voz de Theo José. Aí o Mark Blundell, para completar mais uma volta, para completar a volta de número 247, o Mark Blundell. Tem uma diferença folgada, 1.8, só que agora o Jimmy Vasser acelerou, 31.308, o Jimmy Vasser, Blundell 31.541, a diferença cai para 1.6 e a torcida continua de pé, empurrando o Jimmy Vasser, ali na frente um retardatário, essa é a única chance para o Jimmy Vasser, o Mark Blundell se atrapalhar com o retardatário, 3 voltas para o final. Maurício Gugelmin sobe para quinto, Gil de Ferran é terceiro, pode dar pódio para Gil de Ferran. Aí está o retardatário, não perde tempo. Bob Rahal tem problemas, vai caindo Bob Rahal. E a diferença cai mais 2 décimos, 2 voltas para o final. Aí o Jimmy Vasser ainda acredita na vitória. A diferença é de 1.448. Mark Blundell e Jimmy Vasser. Tentou se aproveitar do vácuo. Vai se aproximando o Jimmy Vasser do Mark Blundell. Vai ser uma última volta de arrepiar. E a torcida não para. A torcida de pé. Vai ser mostrada a bandeira branca para o Mark Blundell. Tá aí a bandeira branca. Última volta. Últimos 3.265 metros. Mark Blundell é primeiro, Jimmy Vasser é segundo. A diferença cai para 800 milésimos, vai se aproximando o Jimmy Vasser, que última volta sensacional, que final de temporada sensacional nas 500 milhas da Califórnia, já vem pela reta oposta, para ganhar a curva número 3, Mark Blundell é primeiro, vai se aproximando o Jimmy Vasser, o inglês vai para sua terceira vitória no ano, vai se aproximando o Mark Blundell da bandeirada, vai se aproximando o final do campeonato da Fórmula Mundial, aí está Mark Blundell, não perde mais, Mark Blundell,
vence as 500 milhas da Califórnia, Mark Blundell. Passa Jimmy Vasser em segundo, passa Adrian Fernandes em terceiro, Maurício Gugelmin é o quarto, Bob Reinhal é o quinto. A festa da equipe Paco Oeste, e o Gil de Ferran cruzou na sexta posição, deve ter tido algum problema. Scott Pruitt o sétimo, o oitavo Rob Gordon, o nono Christian Fittipaldi, o Walter Salles na 14ª posição. Matheus Pinheiro. Tá aí a chegada de 1997, a vitória do Mark Blundell. Olha, Léo, foi uma prova interessante porque foi a última vitória da equipe Pac West, né? Que era uma equipe mediana para grande na Fórmula Mundial. E naquele ano de 97 aproveitou-se do fato de que a Mercedes estava fazendo um super ano. Exatamente, aproveitou do fato de que o motor Mercedes praticamente se equiparava ao Honda naquele ano de 97 e também a superioridade na ocasião dos pneus Firestone com relação ao Goodyear, né? E por isso o Mark Blundell e o Maurício Gugelmin fizeram um grande ano aquele ano pela Pac West. Com relação a essa corrida de Fontana, a corrida inaugural em 1997, há pouco você citou o Arie Luyendyk, né? O holandês voador que acabou substituindo o Zanardi, que teve 2 acidentes muito fortes nos treinos, por isso não conseguiu correr, e o próprio Arie Luyendyk durante a corrida também se envolveu em um acidente muito sério com o Arndt Meyer, o alemão da equipe, se eu não me engano ele corria na Project Indy ou na Dale Coyne na época, não me recordo agora. Na Project Indy. Exatamente, na Project Indy, eles acabaram batendo logo no início da corrida, o Paul Tracy também havia batido, e também marcou a redenção do André Ribeiro naquele ano, né, que começou com o chassi Lola muito deficiente, mudou para o Reina, melhorou o desempenho, ele liderou muito tempo aquela corrida de Fontana, pena que ele acabou perdendo o rádio e a corrida porque ficou sem combustível, até tentou voltar e acabou batendo depois, mas marcou a redenção, queira ou não, do André Ribeiro naquela temporada. Com certeza, Leonardo, não só a redenção do próprio André Ribeiro foi naquela corrida de Fontana, como marca principalmente aquela corrida de Toronto, né, onde ele chegou na 3ª colocação, não? Um pequeno probleminha no áudio do Leonardo, daqui a pouco ele volta, vamos solucionar isso aí, galera, os estagiários aqui do nosso estúdio, vamos solucionar esse problema aí. Aproveitar então para mandar um grande abraço pro Bruno Miranda, ligado com a gente no Rio de Janeiro, e todo o pessoal do Three Wide Club, rapaz, threewideclub.com, o site que fala de automobilismo, muita coisa, bem legal, obrigado por estarem na nossa escuta aqui, toda a galera da Rádio Pimba também, Edmar Ferreira, grande abraço Edmar Ferreira, parceiro da Rádio Prêmio Esportes com a Rádio Pimba. Bom, continuando a falar sobre Fontana, Léo, uma prova que a velocidade é algo fundamental. A velocidade é o que rege essa corrida de Fontana, não é tanto estratégia quanto habilidade, e sim velocidade. Sim, velocidade é o mais importante. Você tem que ter um motor com uma potência muito boa e que resista às 500 milhas, aos 800 quilômetros que a corrida oferece. E para esse ano, assim como no ano passado, mas principalmente esse ano, eu acho que teremos um fator a mais, viu, meu caro Matheus? Que é a questão do desgaste dos pneus devido a esta aerodinâmica aplicada pela organização da Indy e também agora com os kits aerodinâmicos da Chevrolet e da Honda. Nós vimos isso já no Texas, que era uma outra pista de extrema velocidade, mas que o desgaste do pneu acabou interferindo. Vamos ver qual que é a estratégia das equipes, e eu vejo que nesse quesito a Chip Ganassi está dando um banho na Penske, viu? Se bem, Léo, que para dar um banho na Penske em ritmo de corrida não precisa muita coisa, né? Todo mundo sabe que a Penske é o leão de treino, mas é uma tartaruga na maioria das corridas, ganhou poucas até agora. É verdade. E o Leonardo que vai falar agora, ele tá disponível já? Não, ainda não. Daqui a pouco o Leonardo, então. Mas então, a equipe Penske precisa realmente melhorar esse ritmo de corrida, principalmente o Simon Pagenaud. Simon Pagenaud tem decepcionado, eu esperava mais dele, principalmente em ritmo de corrida que ele mostrou até o ano passado. E vem devendo, né? Vem devendo, não consegue repetir na corrida o que tem feito nos treinos, está se caracterizando como um leão de treino. É aquela história, para mim, ele está sentindo o peso de correr da equipe Penske, aquele famoso, entre aspas, o peso da camisa, e isso interfere no ritmo de corrida dele. Isso com certeza é verdade. Uma dica para você, meus amigos, todas as segundas e sextas, ouça o Boletim Tudo em Um.
as informações de tudo e mais um pouco do mundo do esporte. Apresentação do Rodrigo Bittar e do Caio Sandin. Aqui na Premium, tudo do esporte é tudo em um. E eu aproveito para vocês para dizer uma coisa. Neste domingo tem clássico no Allianz Parque. Quem joga? Palmeiras, São Paulo! É o clássico de domingo, Palmeiras e São Paulo na Rádio Prêmio Esportes, narração de Roberto Andrade, comentários do Rodney Brocanelli, as reportagens ficam a cargo do Rodrigo Bittar. Grande abraço a toda a galera da Rádio Prêmio Esportes, ligada aqui no IndyCast Premium de hoje, a edição número 10. Estamos há mais de um mês no ar já, graças a Deus, um programa que tem dado certo. Aliás, mandar um grande abraço pro Christian Fittipaldi, que falou que tem se ligado nas últimas edições, ele que participou da edição de número 3. Grande abraço pra você, Christian. Agradeço mais uma vez por você ter participado daquela edição. E é isso, rapaz. O microfone da Premium tá sempre aberto para se um dia você quiser voltar, é claro. Bom, Leonardo Marson, você já tá aí de novo? Pode falar de Fontana aqui com a gente? Opa, agora eu acho que eu tô de volta, né? Isso. Bom, Ponto boa noite, pros nossos pessoal. estagiários aqui. Vocês vão ter aumento depois, viu? Bom, uma boa noite para o pessoal da Premium, boa noite para o Mendes, boa noite para você, Matheus. Fontana é uma pista sempre esperada pelo fã da Indy, né? Esse ano mudando um pouquinho, ela sai da última etapa do calendário, deixa de encerrar a temporada, vem para o início da segunda metade do campeonato, né? E a prova deixa de ser disputada à noite. A corrida vai ter largada a partir das 5 da tarde nesse sábado. É uma pista marcante, muito por conta de ter decidido como eu posso dizer, definido o título de várias temporadas. Também tem alguns acidentes importantes que aconteceram lá, acho que o do Greg Moore é o mais marcante, né? Mas enfim, uma pista bastante esperada pelo fã da Indy, que tem tudo para dar uma boa corrida nesse final de semana, principalmente entre os pilotos da Penske e os da Ganassi, que tem se sobressaído nesse tipo de circuito. Lembrando que a qualificação é nesta sexta-feira, a partir das 8h30 da noite. Você pode acompanhar pelo site da IndyCar mesmo, que disponibiliza o live do YouTube. E a corrida é neste sábado, né, a partir das 5h30 da tarde. Lembrando que a Band não transmite por conta do futebol. O Band Esportes é quem transmite a corrida. Muito provavelmente é o Kaká Fernando que deva narrar essa corrida, com os comentários do Felipe Giafone. Kaká Fernando, aliás, grande abraço pra você, Kaká. Boa narração no sábado, caso seja você. E o microfone da Prêmio Esportes está aberto pra você no dia em que você estiver disponível. Ok, meus amigos? Bom, a gente já deu uma pequena pincelada do que pode ser Fontana. E os brasileiros, hein, Leonardo? A chance dos nossos pilotos, Hélio Castro Neves e Tony Kanaan, que tem bom retrospecto nesse tipo de pista. Pois é, o Tony inclusive venceu no ano passado, é um piloto que tem um desempenho muito bom lá em Fontana, né? Nas últimas 5 corridas disputadas lá, em 4 ele chegou entre os 3 primeiros. Então é um piloto que tem muita capacidade, tem boas condições aí, apesar de não vir no ano tão bom. Né, o 9º colocado da temporada não consegue evoluir, mas a gente fica na expectativa de que, assim como aconteceu no ano passado, ele possa conseguir bons resultados nessa segunda metade do campeonato. O Hélio foi pole position na corrida do ano passado, é um piloto que costuma ter bons desempenhos, mas que tem faltado alguma coisa para ele conseguir um resultado realmente expressivo em Fontana. O melhor resultado dele é um 5º lugar nesse circuito de 2 milhas, né? E ele precisa de um bom resultado até para conseguir voltar para a disputa do campeonato. Ele está um pouco atrás em relação aos líderes, né? E precisa, ainda não desesperadamente, mas precisa de um bom resultado, um resultado bastante positivo para poder entrar de vez na briga do título da temporada. Olha, Léo, de acordo com as circunstâncias que estão esse campeonato, uma vitória coloca o Elinho no páreo de novo. Coloca no páreo, e eu o coloco também como um dos 4 grandes favoritos a essa prova. E se tratando de circuito oval, principalmente o de Fontana, não se pode descartar nenhum dos 2 brasileiros, tanto o Elinho quanto o Tony. E o Elinho, como você bem disse, se vencer, vai lá para as cabeças, entra de fato na briga pelo título. E com relação ao Tony, ele ainda tem uma chance, pouca chance, mas tem. E o tudo ou nada para ele é nessa prova de Fontana, e como ele sempre anda bem nesse tipo de circuito, desses ovais de longo tamanho, né, de extensão maior que 2 milhas, ele
com certeza vem entre os favoritos. Os outros dois favoritos para mim, o Juan Pablo Montoya e o Scott Dixon. O Juan Pablo Montoya, que aliás ele tem experiência correndo em Super Speedways, venceu as 500 milhas de Michigan no ano de 2000, uma chegada sensacional lado a lado com o Michael Andretti. Quem decidiu, o fator primordial que decidiu aquela corrida se chama Tarso Marques. Isso mesmo, o piloto brasileiro Tarso Marques, hoje já aposentado, foi ele que estava lá dando vácuo pro Montoya na reta final. Ele venceu em 2000 no circuito de Michigan. O Elinho, obviamente, todo mundo sabe, ele tem experiência em provas de Super Speedway, já ganhou as 500 milhas de Indianápolis 3 vezes. O Tony Kanaan também, uma experiência vasta em Super Speedways. A primeira vitória de sua carreira foi em 99 em Michigan, naquela chegada sensacional com o Max Papis perdendo combustível no final. Ganhou a corrida de Fontana no ano passado, no encerramento do campeonato. Você falou do Scott Dixon, Léo. A Chip Ganassi vem numa crescente sensacional, mas só o Dixon vem nessa crescente. O que tá faltando pro Tony acompanhar esse crescimento? Eu acho que o Tony ainda não conseguiu chegar junto com seus engenheiros a um acerto ideal na questão dos kits aerodinâmicos. Embora os kits da Chevrolet sejam melhores que o do Honda, o Tony ainda não conseguiu entender isso junto com os seus engenheiros dentro da equipe Chip Ganassi. Talvez apenas dos circuitos ovais, como Texas, Indianápolis, onde ele foi super rápido, ele tenha conseguido entender essa questão dos kits aerodinâmicos. Ainda falta acertar isso nos circuitos mistos de rua. Para mim, isso é o que está atrasando um pouco o Tony no campeonato. Leonardo, o Hélio tem feito uma temporada muito regular, mas ao mesmo tempo muito tímida. E agora vem um circuito que ele conhece muito bem. Pilota lá desde o ano de 98, quando ele começou na Bettenhausen. Ou seja, ele carrega a experiência, carrega a velocidade, carrega um bom carro, carrega uma boa equipe. Será que ele consegue carregar tudo isso para chegar na vitória? Bom, condições de conseguir um bom resultado ele tem. Ele conhece muito bem a Penske, conhece muito bem o circuito, como você disse, né? E precisa desse resultado. A constância sempre foi uma marca do Hélio, né? A gente vê, prova disso é a quantidade de campeonatos que ele chega na última etapa com chances de títulos, apesar de não ter nunca conquistado a Indy, né? Mas ele tem condições de conseguir uma vitória em Fontana, sim. Tem rivais muito fortes dentro da equipe. O Will Power, o Pagenot e o Montoya são pilotos muito fortes. O Montoya, inclusive, com experiência de NASCAR, ou seja, entre esses pilotos todos da Indy, talvez seja aquele que esteja mais acostumado a correr em ovais, né? Mas o Hélio tem condições de buscar a vitória, sim. É um piloto que tem um carro bom, tem experiência e tem equipe para isso. Resta dar um pouquinho de sorte, talvez, aí para conseguir uma vitória. Com certeza, Leonardo, tá faltando um pouquinho de sorte para o Lucas Neves, mas a gente sabe que ele tem competência. E eu coloco ele como um dos favoritos plenos a ganhar a pole position amanhã, o troféu P1 Award. Bom, agora são 20 horas mais 23 minutos. Antes da gente ir pro intervalo, vamos exibir aqui a chegada agora de 1998. A primeira das duas vitórias de Jimmy Vasser no Oval de Fontana. Aquela prova foi o que decretou que a Chip Ganassi era a equipe do momento no automobilismo mundial. Na relargada, eles tiveram uma relargada faltando uma volta para o final. O Greg Moore acabou caindo para segundo, o Jimmy Vasser acabou ganhando a corrida, faturou $1 milhão pela vitória e cravou o vice-campeonato ganhando mais 500 mil. Ou seja, a vitória de Jimmy Vasser acabou custando $1,5 milhão para os seus bolsos. Sensacional. Vamos ouvir aqui a chegada na voz do Theo José. 248 voltas completadas, e vamos ter uma volta com bandeira verde. O Maurício Gugelmin é mais complicado, mas vai ser de arrepiar, hein? Uma volta com bandeira verde. Vamos ter uma volta com bandeira verde. Maurício Gugelmin vem na quinta posição. Aí está o Maurício Gugelmin. Ainda acredita na vitória. Uma volta de um prêmio de $1 milhão. Uma volta para o encerramento da temporada. Vamos ter uma volta com bandeira verde. Vamos ter 3.265 metros com bandeira verde, com muita disputa. Vamos ter um encerramento da temporada com uma volta em bandeira verde. Aí está o Maurício Gugelmin. Lá na frente, Greg Moore. Jimmy Vasser é o segundo. O terceiro é Zanardi. O quarto é Adrian Fernandes. O quinto é o Maurício Gugelmin.
Vamos caminhando para o final da temporada da Fórmula Mundial. Já vem pela reta oposta. Já vai escapando o Greg Moore. Vai trazendo com ele o Jimmy Vassi e o Alessandro Zanardi. Vai pintar a bandeira verde. Recomeça em altíssima velocidade as 500 milhas da Califórnia. Vamos para a última volta da temporada 1998 da Fórmula Mundial. O Jimmy Vassi vai para cima do Greg Moore. O Jimmy Vassi vai assumindo a primeira posição. Zanardi vai para cima do Greg Moore. Zanardi vai assumindo a segunda posição. Jimmy Vassi é o primeiro. Zanardi é o segundo. O Greg Moore vai pressionando o Zanardi. O Zanardi segura o Greg Moore. O Vassi é mais próximo da vitória. O Vassi é próximo de vencer. O Vassi é próximo de faturar $1 milhão. O Vassi é próximo de ser o vice-campeão. Greg Moore ainda acredita. Vassi vai para cima. Vai vencer o Jimmy Vassi. Greg Moore é o segundo. Vai tentando a aproximação. Não perde mais. Jimmy Vassi vence as 500 milhas da Califórnia. $1 milhão para o Jimmy Vassi. Vence a prova. É o vice-campeão Jimmy Vassi. Fatura na última volta $1,5 milhão. $1 milhão pela vitória, $500 mil pelo vice-campeonato, e foi ajudado pelo Zanardi. O Zanardi partiu para cima do Greg Moore e segurou o Greg Moore. Dobradinha da equipe Chip Ganassi. Matheus Pinheiro. Olha, Leonardo, 1998 essa prova de Fontana foi histórica, porque simplesmente não só notabilizou o nome da Chip Ganassi no automobilismo mundial, como foi a última prova disputada por uma lenda chamada Bob Rahal, que hoje chefia sua própria equipe, vê o seu filho Graham fazendo uma ótima temporada, mas aquela corrida foi histórica, afinal foi a última vez em que vimos ele no cockpit. Sim, sem dúvidas. O Bob Rahal, que é um dos grandes nomes do automobilismo americano, né? É uma corrida vencida pelo Jimmy Vassi e com um detalhe bastante curioso, né? A exceção do Greg Moore, que faleceu num acidente no ano seguinte, né? Mas a gente teve o Jimmy Vassi, que ainda é envolvido com a IndyCar, é dono de equipe, dono da Cavetta. O Alex Zanardi, que também ainda é envolvido com o esporte, na terceira colocação, o Scott Pruitt, que foi o pole position daquela corrida, ainda em atividade. Ele disputa provas de endurance lá nos Estados Unidos. Bom, Léo, de novo, falando um pouquinho sobre 98, aquela foi uma prova em que o Maurício Gugelmin quase ganhou. A Pac West teve um ano difícil, afinal resolveu fabricar os próprios amortecedores, o que acabou prejudicando um pouco o andamento daquela temporada. Mas ele fez uma excelente prova, chegando na 5ª ou na 6ª colocação, se eu não me engano. Daqui a pouco eu confirmo aqui a posição dele, estou com algumas estatísticas, mas ele fez uma excelente prova, chegou a liderar, disputou com o pessoal lá o tempo todo a ponta e não ganhou por detalhe, né? Aquela questão da disputa foi exatamente no ano que a kart implementou uma nova configuração de asa traseira que permitia diversas trocas na liderança, então ele acabou não vencendo por detalhe. E o curioso é que essa prova, Matheus, estava tudo para ser vencida pelo Paul Tracy. Aí, na última relargada, que seria faltando 4 voltas para o final, aquecendo os pneus, ele fez uma barbeiragem homérica, acabou rodando, bateu no muro interno e acabou estragando aquela corrida. Foi uma temporada terrível para o Paul Tracy, ele que aprontou demais naquele ano, Matheus. Tanto que em 1999, depois de tantas besteiras em 98, ele acabou sendo punido pela categoria e não correu a etapa de abertura em Homestead. Quem correu no seu lugar foi o Raul Boesel, mas ele também não foi muito longe. Agora no horário de Brasília, 20 horas mais 29 minutos, vamos para um rápido intervalo na Rádio Prêmio Esportes. Na volta tem mais IndyCast, tem mais Leonardo Marsson, tem mais Léo Mendes, tem mais de toda a equipe da Rádio Prêmio Esportes e do blog Indy Center Brasil. Rádio Prêmio Esportes, acelerando no caminho do bem. Intervalo e voltamos já já. Não saia daí, estamos apresentando IndyCast Premium na Rádio Premium Esportes. O melhor futebol do web rádio é aqui. Rádio Premium Esportes, o seu esporte no caminho do bem. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes, interaja conosco.
Você não pode deixar de saber todas as informações que acontecem no mundo do rádio, notícias do passado, do futuro e também do presente. radioamantes.wordpress.com. Saiba tudo, os gafes daqueles narradores esportivos históricos até dos mais atuais. Não somente deles, mas sim dos repórteres e todos aqueles que você acompanha a carreira no mundo jornalístico. Rádio Amantes, a paixão do rádio está em www.radioamantes.wordpress.com. Rádio Amantes, a paixão do rádio na internet. Meu amigo indianista, eu tenho uma dica para você. Acesse o site Indy Center Brasil, um espaço completo onde você fica antenado sobre tudo da Fórmula Indy. Notícias, matérias especiais, o podcast semanal, não somente sobre a Indy, mas você também confere as informações das categorias de base, como a Indy Lights e o ProMaster. Acesse www.indycenterbrasil.com.br e confira tudo isso. Indy Center Brasil, um site feito de fã para fã. Quer saber sobre cerimoniais de eventos como debutantes, formaturas, eventos corporativos e o mais especial, uma celebração inesquecível para o seu casamento? Acesse www.sidneybotelho.com.br. Sidney Botelho, a voz certa para o seu evento. E a mulher tem vez aqui na Prêmio Esportes e também no www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo sobre o futebol das mulheres, o encantamento da beleza, daquelas que realmente encantam os gramados por todo o Brasil. Fique ligado, www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo do futebol feminino, também em parceria com a Rádio Prêmio Esportes. E aí, quer ficar por dentro de tudo da categoria mais rápida do automobilismo? Ouça todas as terças e sábados, a partir das 20 horas, o IndyCast Premium, uma parceria show de bola entre a Rádio Prêmio Esportes e o blog Indy Center Brasil. Em todos os programas, convidados especiais para levar até você o melhor da Fórmula Indy. IndyCast Premium, um programa que acelera no caminho do bem. Quer participar da jornada da Rádio Premium Esportes? Tweet, retweet, @Premium Esportes. É o Twitter oficial dessa equipe. Sua mensagem será lida no ar. Mande abraço, críticas, sugestões em www.twitter.com/Premium Esportes. Alô, amigo, você quer integrar esse timaço mais prêmio da Web Rádio Nacional? Venha fazer parte colaborando com a equipe da Prêmio Esportes. Acesse já a nossa fanpage www.facebook.com/Prêmio Esportes. Mande uma mensagem, assim nós vamos avaliá-lo. Mas nós queremos você para escrever na Prêmio Esportes, então não perca tempo. Entra nesse time completo com mais de 22 colaboradores. Participe já, não deixe de curtir também a nossa fanpage www.facebook.com/Prêmio Esportes. Contamos com você na rádio mais prêmio do Brasil. Prêmio Esportes, com você em todos os lugares do mundo. Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, você acompanha as informações sobre o mundo esportivo com o boletim Tudo em Um. Futebol, vôlei, basquete, atletismo, handball, sepak takraw, Fórmula 1 e muito mais, com a apresentação de Rodrigo Bittar e Caio Sandin. Acesse www.rdpremioesportes.com e ouça o boletim Tudo em Um. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes. Interaja conosco. O melhor futebol do Web Rádio é aqui. Rádio Prêmio Esportes. O seu esporte no caminho do bem. Voltamos a apresentar IndyCast Premium na Rádio Prêmio Esportes. Matheus Pinheiro. No horário de Brasília, agora 20 horas 34 minutos. Esse é o IndyCast Premium, o seu programa esperto e inteligente, tudo sobre a categoria mais rápida do mundo. A parceria show de bola da Rádio Prêmio Esportes com o blog Indy Center Brasil. Acessando rdpremioesportes.com, você fica por dentro de tudo do esporte, informações de todos os clubes e de tudo que acontece no mundo esportivo. Uma equipe que entende do assunto com mais de 22 colaboradores. O seu esporte no caminho do bem. E fique ligado no
no indycenterbrasil.com.br, pois você curte o mundo da Indy. Fica por dentro de toda a temporada com datas e horários das corridas, calendário completo e as informações das categorias de acesso, como a Indy Lights e o Pro Mazda. O Indy Center Brasil é um site feito de fã para fã, e eu aproveito para anunciar aqui na Rádio Prêmio Esportes que vai ter futebol nesse final de semana. Vai ter futebol, vai ter campeonato brasileiro aqui na Rádio Prêmio Esportes. Os clássicos estão movimentando o campeonato brasileiro em meio à Copa América. No sábado, a partir das 20 horas, ao vivo de Itaquera tem Corinthians, Figueirense. Narra Anderson Silva, o nosso garotinho. Os comentários ficam a cargo da Narjara Botkovski e o Rodney Brocanelli, grande Rodney, fica a cargo das reportagens. E no domingo, no Allianz Parque, a partir das 15 horas, tem clássico. Palmeiras, São Paulo. Palmeiras e São Paulo com narração de Roberto Andrade, o nosso Rodney Brocanelli comentando e o Rodrigo Bittar comentando, reportando, aliás. E por falar no Rodrigo Bittar, todas as segundas e sextas, ouça o Boletim Tudo em Um. Todas as informações de tudo e mais um pouco do mundo do esporte. Apresentação do nosso Rodrigo Bittar e do Caio Sandin, aqui na Premium. Tudo do esporte é tudo em um. Bom, meus amigos, vamos retomar aqui os nossos assuntos do IndyCast Premium. Começando, Leonardo, por um assunto que tá virando mania em todas as corridas. É a equipe Dale Quem Dá Mais Grana Coin. Né? A equipe Dale Coin, que virou uma equipe de aluguel, depende de dinheiro para colocar pilotos nas pistas. Mas por incrível que pareça, Leonardo, nesse final de semana eles vão repetir a dupla do Texas, que foi o francês Tristan Vautier e a inglesa Pippa Mann. Pois é, a Dale Coin parece a equipe que qualquer um pode correr, né? Basta pagar a vaga que você chega lá, né? São 6 pilotos já nessa temporada. Enfim, o Tristan Vautier ainda tem um título de Indy Lights, pelo menos, mas é uma dupla fraca. Não dá para a equipe almejar grandes coisas nessa etapa de Fontana. Enfim, a gente sabe que o automobilismo é um esporte caro, não só na Fórmula Indy, mas em outras tantas categorias. A gente vê na Fórmula 1 a Menor Marussia sofrendo com problemas financeiros também, né? E a Dale Coin é um exemplo disso. Infelizmente, é uma equipe com bastante história. Ela começou em 1984 a disputar provas da Indy, né? Mas sempre foi uma equipe pequena, tem apenas 4 vitórias durante toda a sua participação na Indy, são mais de 700 corridas. Então é uma equipe que a gente esperava que ela andasse no meio do grid, mas esses problemas têm feito com que ela reveze muito os pilotos nos seus carros, né? E com isso não tenha grandes chances nas provas, né? Vamos ver o que os dois conseguem fazer. Eu não levo muita fé nos dois, não. É isso aí, aproveito para informar que agora tá tendo Copa América, segundo jogo das quartas de final em Temuco, no Chile. Peru e Bolívia jogam para ver quem enfrenta o Uruguai, que ontem venceu a equipe do Chile. Eita, joguinho polêmico, tinha que ser a arbitragem brasileira. Oh, meu Brasil! O Brasil joga sábado às 6h30 contra o Paraguai em Concepción. Bom, Léo, ele falou sobre a equipe da Dale Coin, são poucos os pilotos que dão certo lá e são raras as corridas em que a própria Dale Coin consegue alguma coisa. Você sabe o que acontece com a Dale Coin, Matheus? É o seguinte, a equipe, o Dale Coin, ele trata aquilo lá como um negócio familiar, o hobby, ele não tem aquela ideia de profissionalismo que outras equipes têm. E tem sido isso ao longo da história. O Dale Coin é um cara bastante simpático, mas ele não trata assim como um negócio preferencial dos mais importantes da sua equipe. Teve um período de sucesso, mas por quê? Porque tinha o Justin Wilson pilotando. Aliado isso à igualdade de equipamentos que a Indy apresenta, que eu acho um dos pontos positivos da Indy, que torna uma categoria super interessante, ele venceu por causa disso, porque tinha o Justin Wilson lá, também aliado a essa questão da estratégia durante as corridas, que permitia com que a igualdade do equipamento fizesse a diferença. Agora, ao longo da história, a Dale Coin também trocou muito de pilotos durante a temporada, né? Na década de 90, por exemplo, temporadas 97 e 98, tinha apenas o Michel Jordan Jr. com lugar cativo. Na outra vaga trocava, era Denis Vitolo numa corrida, chegou a correr o Hiro Matsushita, correu o Paul Jasper, enfim, correram vários pilotos. A Dale Coin sempre teve esse histórico, principalmente pela forma de administrar do seu Dale Coin. E antigamente não era só a Dale Coin, né?
O seu Dale Coyne, ele fazia muitas parcerias. A gente já viu a Peyton Coyne, onde correu o Roberto Pupo Moreno, a Swift Coyne, onde correu o Tarso Marques, e de uns tempos pra cá, agora sim que a equipe está propriamente dita como Dale Coyne, mas ao mesmo tempo um pouco pobre, diga-se de passagem, afinal depende de dinheiro, virou uma equipe de aluguel. Ô Leonardo, eu ia te fazer uma pergunta, você falou do Tristan Vautier, que pelo menos ele tem uma Indy Lights e tudo mais, mas ele é um piloto bom, né? Será que ele é bom demais para esse tipo de carro, por isso que não tá rendendo? Eu não sei se esse seria o caso dele adquirir mais experiência para vir a ser um piloto que a gente pudesse observar de forma melhor, né? Ou se de fato o carro é muito forte para ele. Eu não sei, eu gostaria, seria um piloto que eu gostaria de ver um pouco mais para poder fazer algum julgamento, mas pela primeira temporada não dá para acreditar muito nele, não. Mesmo com a Indy Lights tendo pilotos que foram revelados e tiveram bons resultados na sequência, mas o Tristan Vautier parece que não é o caso, né? Vamos ver, ele tem feito algumas provas do FIA-WEC, lá parece que tem se dado melhor. Na Indy eu acho que o carro é um pouco mais forte do que a habilidade dele suporta, não consegue bons resultados. Então, pra gente fechar esse assunto Dale Coyne, Leonardo, a equipe com o Vautier e a Pipaman chega a ter uma mínima chance de pelo menos conseguir um top 10? Com o Vautier, eu acredito que possa pensar em brigar, né? Fontana é uma prova muito aberta, uma corrida de 500 milhas, então de repente pode acontecer vários acidentes, de repente a gente não sabe o que poderá acontecer na prova. Mas ele tem um mínimo de esperança de chegar no top 10. A Pipaman, não acredito nisso. As poucas participações que ela faz na Indy, né? Nunca foi uma piloto regular, mas ela sempre tá na parte final do grid. Então, não acredito na Pipaman, não. Se a Dale Coyne conseguir alguma coisa, vai ser com o Vautier. E olha, antes do comentário do Léo Mendes, eu quero dar os parabéns para Almir Júnior e a equipe de estagiários da mesa de som aqui. O som do Leonardo tá espetacular agora. Garanto a vocês que se vocês falarem com o Rodney, vocês vão ter um aumento. Voltando para você, Léo, é a mesma pergunta que eu te faço. A Dale Coyne tem algum tipo de chance de top 10? Melhor, eu vou refazer a pergunta para você. Eles têm chance de liderar uma volta? Talvez liderar no começo da corrida, no pit stop em bandeira verde, que os primeiros façam os pits e eles façam depois. E com o Tristan Vautier, com a Pipaman, eu acredito que isso não deva ocorrer. Ela não tem um nível técnico de acordo com a Fórmula Indy em si, inclusive, né? Então todas as chances, alguma chance de top 10 ou de liderar pelo menos uma volta, fique com o Tristan Vautier. Só para registrar, Matheus, você citou a época aqui da Peyton Coyne, né, da parceria da Dale Coyne com o Walter Peyton. O Walter Salles chegou a largar em quarto no Grande Prêmio de Long Beach e chegou a andar boa parte da corrida na terceira posição. Acho que foi antes das vitórias, foi a melhor situação de corrida que passou a equipe na época Peyton Coyne, atual Dale Coyne. Exatamente, GP de Long Beach de 1998, vencido pelo Alessandro Zanardi depois de uma disputa pra lá de maravilhosa com o Brian Herta. Bom, fechado o assunto Dale Coyne, agora vamos exibir aqui mais uma chegada histórica do Grande Prêmio de Fontana. Eu exibiria 2000, mas 2000 a gente tá guardando pro final do programa. Afinal, foi uma corrida histórica. Então vamos ouvir aqui a chegada de 2001. E a narração é dele. Parem tudo, eu sou muito fã desse cara. Eu sou muito fã desse tal de Oscar Ulisses. 6 voltas para acabar, 6 voltas para acabar a corrida. Menino Cristiano da Mata já está entrando outra vez na reta principal. 5 voltas para acabar a corrida. O Tagliani vai para cima ali do Massimiliano Papes. O Papes encosta no Cristiano da Mata. Tagliani também com motor forte. 2 motor fortes atrás. Cristiano da Mata, 2 motores ali atrás. O Cristiano da Mata é o primeiro colocado. Cristiano da Mata tem primeiro, Massimiliano Papes em segundo. O Tagliani está ali brigando com o Massimiliano Papes pela segunda posição. O Papes encosta de novo. O Papes encosta. E agora vai tentar a ultrapassagem. Entra no vácuo do Cristiano da Mata. Lá vem o Massimiliano Papes. Lá vem o italiano. Cristiano da Mata, reta principal. Passa Cristiano, passa Papes. Papes vai para a primeira posição. Massimiliano Papes vai para a primeira posição. Atenção, vai aparecer bandeira amarela. Um acidente com Scott Dixon. Com o piloto neozelandês Scott Dixon,
com 4 voltas para o final, existe a chance de acabar a bandeira amarela. Existe a chance de acabar a bandeira amarela e atenção, hein? O motivo que me preocupa é que nessa volta o Papes passou, o Cristiano da Mata, atenção, Cristiano da Mata vai ganhar a corrida. Já dá para sentir a comemoração do box da Nilma Haas, olha aí o Paul Nilma. O Cristiano da Mata pode ganhar a corrida com bandeira amarela. Uma volta para acabar a corrida. Bandeira branca. Vitória do brasileiro Cristiano da Mata. Vai terminar a temporada do ano de 2001 com a vitória de Cristiano da Mata na última volta, na bandeira amarela por causa do acidente do Scott Dixon, há instantes atrás, há 2, 3 voltas atrás. O Brasil leva o título da temporada com Gil de Ferran. Parabéns, Gil, pela conquista do bi. E o Cristiano da Mata vem para colocar o Brasil de novo no ponto mais alto do pódio, conquistando essa vitória numa 500 milhas. É a 4ª vitória do piloto brasileiro Cristiano da Mata. E o Brasil ainda leva a Copa das Nações. Veja só, nessa passagem aí, o Cristiano da Mata ganhou a corrida. E aí foi a comemoração do Nilma Haas, seu Toninho lá no fundo. Toda a equipe da Nilma Haas comemorando essa vitória do Cristiano. Massimiliano Papes está ali embutido. Vai aparecer a bandeira quadriculada na reta principal. Cristiano da Mata, o mineiro. Cristiano da Mata, vitória brasileira no Grande Prêmio de Fontana. Vitória brasileira, $1 milhão. Cristiano da Mata, Cristiano da Mata. Aí a mãe do Cristiano da Mata. E o Cristiano vibrando, comemorando com a sua equipe, já falando rádio. Termina em bandeira amarela, mas estava desde o começo da corrida na ponta, largou em segundo, ficou em primeiro boa parte da corrida e termina a prova com a bandeira quadriculada, com a vitória. Cristiano da Mata, valeu, valeu Cristiano. Matheus Pinheiro. Tá aí a chegada do ano de 2001, vitória do Cristiano da Mata. E olha, Léo, eu considero 2001 a melhor prova da história de Fontana, porque se não fosse essa bandeira amarela do final, a gente tinha separado com a distância de 1 segundo Cristiano da Mata, Maximiliano Papes, Alex Tagliani, o Bruno Junqueira, o Tony Kanaan e o Gil de Ferran. 6 pilotos separados em 1 segundo, andando a quase 400 km por hora, faltando 4 voltas para o final. Imagina se não rolasse essa bandeira amarela. Ah, ia ser um final de prova espetacular, né? Tanto é que quando dessa bandeira amarela, a corrida foi encerrada com 30 voltas antes do previsto, porque já anoitecia lá na cidade de Fontana, essa prova que acabou atrasando, né? Foi até adiada, não lembro agora se foi adiada, atrasou por causa da chuva, e estava anoitecendo, por isso teve que ser encurtada em 30 voltas. Quando teve essa bandeira amarela, né? Até acidente na ocasião do Scott Dixon, que foi quem causou essa bandeira amarela, acabou encerrando a prova. Mas seria um final de prova sensacional, histórico entre esses pilotos, com certeza se ocorrido, estaremos falando até hoje de talvez do final mais espetacular de todos os tempos lá em Fontana, quiçá da Fórmula Indy. Realmente aquela prova de Fontana foi espetacular. Eu tenho essa prova em DVD, né? Eu comprei na época que tinha um amigo meu vendendo esse DVD com a corrida completa de Fontana, mais de 3 horas de transmissão da Rede Record. Era uma cobertura na época muito legal, e foi bacana que naquela corrida, além do Oscar Ulisses narrando, tinha o André Ribeiro e o Emerson Fittipaldi comentando. Foi uma transmissão muito legal e uma corrida melhor ainda. Bom, agora vamos pular para o nosso próximo assunto, que é justamente o palco do espetáculo, a pista de Fontana, o oval californiano, que comparado a outros que já existem, é meio recente, mas guarda em si muita história e muitos dados interessantes. Vamos lá na parte técnica. O Auto Club Speedway, localizado na região de Fontana, é um circuito de 2 milhas, 3,22 quilômetros, ou seja, com 250 voltas, vai dar o total de 805 quilômetros de corrida. São 250 voltas, como já dito, 4 curvas para a esquerda. Primeira corrida em 1997, vencida pelo Mark Blundell. Os maiores vencedores são Adrian Fernandes, Jimmy Vasser e Sam Hornish Jr., com 2 vitórias cada um. O recorde de velocidade na pista é 237 milhas,9 km por hora. Peraí, agora me enrolei. Milhas com quilômetros aí não, né, Matheus? O recorde de velocidade é 237,9 milhas por hora, registrada no ano de 2000 pelo Gil de Ferran. E no total de provas nós tivemos 13, 6 pela kart, 4 pela IRL e 3 pela IndyCar.
Bandeiras amarelas nós temos de 5 a 6 em média por corrida, média de 40 voltas em bandeira amarela por corrida. E umas outras curiosidades sobre o circuito. Inaugurado em 97, o California Speedway foi construído pelo Roger Penske, a imagem e a semelhança do oval de Michigan, também pela propriedade do capitão na época, né? O circuito foi vendido em 2000 e passou a se chamar Auto Club Speedway. O terreno onde a pista está localizada fica bem próximo a dois lendários circuitos extintos, Ontário e Riverside. Riverside, aliás, onde temos várias corridas muito bacanas. E obviamente, outro dado curioso, né, só que esse bem triste, né, em 1999, o mundo perdeu o Greg Moore. O canadense havia se acidentado no sábado, né, caiu com a sua scooter no box. E o Roberto Pupo Moreno estava pronto para substituí-lo. Só que aí, a poucos minutos antes da largada, o Greg Moore chegou pra equipe e falou: não, eu tô bem, eu posso correr. Aí, no fim das contas, todo mundo lembra o que aconteceu, a capotada, os momentos tensos, e acabou culminando com a morte do Greg Moore, infelizmente. Também falando outras aqui, como a gente falou do recorde de velocidade. Em 2000, o Gil de Ferran da Penske bateu o recorde mundial de volta mais rápida em um circuito fechado. No qualify daquela prova, o brasileiro registrou média de 388 km. Mas como a kart usava um traçado diferente para medir o tempo recorde não entrou nos anais da categoria unificada. Passando agora mais um dado interessante sobre isso, é que o circuito de Fontana é um circuito bem famoso, porque por estar próximo de Hollywood, o Auto Club Speedway foi coadjuvante de filmes famosos. Antes da sua construção, o depósito em seu terreno localizado foi usado nas gravações de O Exterminador do Futuro 2. E já com o circuito pronto, apareceu nos filmes As Panteras, Herbie, Meu Fusca Turbinado e Antes de Partir, além de ser lembrado no filme Carros, com aquele autódromo de Los Angeles Speedway. Los Angeles Speedway, que foi onde se decidiu a Copa Pistão do Carros número 1, que foi muito bacana esse filme. É realmente legal como esses circuitos são utilizados, né, nos filmes, né? É uma coisa muito bacana de se lembrar. Agora aproveito para informar que na Copa América, 2-0 para o Peru em cima da Bolívia, e um doce para quem adivinhar quem fez os 2 gols. Um tal Paolo Guerreiro, ele mesmo, atacante ex-Corinthians, que hoje está no Flamengo. Bom, o Leonardo Marson, passaram todas essas informações sobre Fontana, dá para falar que é simplesmente um dos melhores circuitos do mundo. Sim, pelo menos um dos melhores dos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. Acrescentando essas informações todas que você passou, Fontana é um dos poucos circuitos que teve no mesmo ano provas da IRL e da kart, né? A gente costumava, na época da cisão, a gente costumava ter uma categoria não correndo em pistas da outra, né? Mas Fontana conseguiu superar isso, né? Foi a terceira etapa do campeonato da IRL, né? Da Indy Racing League, e fechou o campeonato da kart, que a gente aqui no Brasil conhecia como Fórmula Mundial na época, né? Sem dúvidas, uma pista larga, proporciona boas disputas, enfim, uma pista muito boa e que não por acaso é uma das mais esperadas pelos fãs da Indy. Sempre traz boas corridas. O Tony Kanaan, no ano passado, conseguiu a maior média de velocidade numa corrida de 500 milhas. Eu até anotei aqui. Mas eu sei que o fato de ter uma única bandeira amarela durante toda a prova possibilitou ao Tony ser o recordista de velocidade na distância de 500 milhas. Essa prova de Fontana já foi disputada em 400 milhas também. E ele fechou a prova com uma média de 315 km por hora. Então isso mostra o quão rápido é esse circuito de Fontana e como a gente pode esperar uma boa corrida para esse sábado. Léo Mendes, de acordo com todas essas informações aqui passadas do circuito de Fontana, é como eu falei, é um circuito comparado aos outros recente, mas que já tem muita história e muita coisa para contar. É verdade, muita história, já aconteceu muita coisa lá no circuito de Fontana, principalmente relacionado à disputa de títulos. Inclusive, a edição de 2000 foi a mais longa da história, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre ela, mas na ocasião foram 11 bandeiras amarelas e 3 horas e 38 minutos de prova. Acho que da história recente da Fórmula Indy só perde para aquela 500 milhas de Indianápolis de 92, que teve 3 horas e 43 de duração. Mas é uma pista com muita história e onde os poles vencem pouco, em apenas 2 edições, em 2005 com o Dario Franchitti e 2013 com o Will Power, o pole position levou a vitória, ou seja, uma pista com sinônimo de disputa, uma pista com sinônimo de muita emoção, Matheus.
E olha, Léo, voltando aqui no assunto dos filmes, esse Autódromo de Fontana, por ser um autódromo muito longo, ele foi muito usado nas filmagens de filmes. A gente viu, por exemplo, Herbie, Meu Fusca Turbinado, aquela prova final da NASCAR, né, entre aspas, que teve o Herbie correndo, aquela chegada lunática dele correndo na grade, enfim. Só tô pegando como exemplo, mas é um circuito tão bom e tão famoso que Hollywood acaba se aproveitando disso quando quer falar de velocidade. E principalmente pela proximidade justamente com o Hollywood, né? Acaba facilitando isso, mas é uma pista que tem todos esses ingredientes, toda uma estrutura também para o pessoal que vem de fora, vai acompanhar uma corrida muito boa. Portanto, a indústria cinematográfica achou o local perfeito, e realmente é esse circuito de Fontana, não só pela história recente dele, que já é muito grande, como também pela localização e pela estrutura que ele oferece. Ou seja, é um circuito fantástico, autódromo fantástico, Autoclube Speedway. Olha, Leonardo, a gente tem que lembrar isso, obviamente, como eu até disse aqui nos destaques, 1999, o ano da morte do Greg Moore, né? Falando rapidinho, né, sobre isso, foi um ano em que ele não correria, mas você acha que ele foi... A teimosia dele acabou causando essa... Acho que eu vou ter que usar esse termo, né? A teimosia dele causou a morte? Daqui a pouquinho entra a opinião do Leonardo Marson. Léo, então eu jogo pra você essa pergunta. Olha, eu acho que não, viu? Sabe o que acontece? Porque é o seguinte, ele tinha machucado, o ideal seria ele não correr, mas eu acho que não tem nada a ver com a causa da morte dele. Acho que infelizmente era pra acontecer, acabou sendo uma série de fatores aí que coincidiram. Mas a forma que ele perdeu o controle não se deve ao machucado na mão dele, não, porque poucas voltas antes o Richie Hahn já havia batido forte da mesma forma, no mesmo ponto. Ele provavelmente perdeu tração na saída da curva, veio para a parte de dentro, e aí aconteceu aquele acidente terrível, infelizmente, que acabou marcando a história da Fórmula Indy, da época kart, né, conhecida por nós como Fórmula Mundial, e uma prova transmitida para todo mundo. Realmente foi muito impactante ver uma cena daquela. Foi um acidente terrível, mas acho que não foi muito pela teimosia dele, não, viu? Infelizmente foram fatores de má sorte mesmo que fizeram com que ele morresse. Infelizmente, né? Perder pilotos como ele acho que foi um fim de semana muito contraditório no automobilismo, né? Porque além da morte dele, foi o ponto ruim. O ponto bom foi que naquele mesmo fim de semana o Mika Häkkinen se sagrava bicampeão da Fórmula 1. São 20 horas mais 58 minutos. Esse é o IndyCast Premium, o programa da parceria show de bola da Rádio Prêmio Esportes com o blog Indy Center Brasil. Quer ouvir o melhor futebol da Web Rádio? Então acesse rdpremioesportes.com e ouça o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Libertadores, os amistosos da seleção. Na Premium você ouve um futebol com qualidade de som e informação. E eu digo pra você, nesse fim de semana tem futebol na Prêmio Esportes. No sábado, na Arena do Corinthians, na Arena de Itaquera, a partir das 8 horas da noite, com narração de Anderson Silva, tem Corinthians Figueirense. Ele narra com a Narjara Wojtkowski nos comentários e o Rodney Brocanelli nas reportagens. E no domingo, às 15 horas, no Allianz Parque, Palmeiras, São Paulo. Palmeiras e São Paulo com Roberto Andrade, Rodney Brocanelli e Rodrigo Bittar. Digo pra você, se quiser saber informações e curiosidades da categoria mais rápida do mundo, acesse indycenterbrasil.com.br. Notícias, matérias especiais, o podcast semanal, um site feito de fã para fã. Vamos para um intervalo na Rádio Prêmio Esportes. Antes, aproveito para informar. Em Temuco, no Chile, 29 minutos do primeiro tempo, Bolívia 0, Peru 2. Então, por enquanto, a semifinal é Chile e Peru na Copa América 2015. Antes da gente jogar para o intervalo, vamos exibir aqui mais uma chegada histórica das 500 milhas de Fontana. A chegada de 2002, a última vitória da carreira de Jimmy Vasser, numa disputa muito legal com o Michael Andretti no final. Então, terminando essa chegada, a gente já corta para o intervalo. Ok, meus amigos? Rádio Prêmio Esportes. Acelerando no caminho do bem. Intervalo e voltamos já já. Fica aí com a chegada. Bandeira verde. Tá valendo as últimas voltas do Grande Prêmio de Fontana. Michael Andretti, Jimmy Vasser da ponta, roda. Jimmy Vasser é o primeiro colocado. Michael Andretti mantém-se ali na segunda colocação, não pode perder ali a distância. Tem que ficar no vácuo do piloto norte-americano. Os dois são dos Estados Unidos. Jimmy Vasser em primeiro, Michael Andretti em segundo. 2 voltas para o final da prova.
Tony Canan vem ali atrás, brigando pela terceira colocação já. Olha lá, Jimmy Vasser anda demais na corrida, Jimmy Vasser. Já venceu uma vez em Fontana. Jimmy Vasser, o primeiro colocado. Tá abrindo. Michael Andretti fica em segundo. A entrada na reta principal. Lá vai Jimmy Vasser. Passa o piloto norte-americano, Jimmy Vasser. Michael Andretti é o segundo colocado. A terceira colocação do Patrick Carpentier. Tony Canan está em quarto. Tony Canan é o quarto colocado. Para você o Jimmy Vasser inteirinho. Vai abrindo, vai abrindo. Vale $1 milhão. A última volta do Grande Prêmio de Fontana. Passa Jimmy Vasser, vai fechando a volta o piloto norte-americano. Michael Andretti vai encostando, experiente Michael Andretti. Experiente o Michael. Chega para a bandeirada, Jimmy Vasser vence o Grande Prêmio de Fontana. Parabéns, Jimmy Vasser, valeu, merecidamente ganha o Grande Prêmio de Fontana. Liderou o maior número de voltas. Michael Andretti chega em segundo lugar. Patrick Carpentier, Tony Canan aí na frente. Tony Canan chega bem. Não saia daí. Estamos apresentando IndyCast Premium na Rádio Premium Esportes. O melhor futebol do web rádio é aqui. Rádio Premium Esportes. O seu esporte no caminho do bem. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes. Interaja conosco. Você não pode deixar de saber todas as informações que acontecem no mundo do rádio, notícias do passado, do futuro e também do presente. radioamantes.wordpress.com. Saiba tudo, os gafes daqueles narradores esportivos históricos até dos mais atuais. Não somente deles, mas sim dos repórteres e todos aqueles que você acompanha a carreira no mundo jornalístico. Rádio Amantes, a paixão do rádio está em www.radioamantes.wordpress.com. Rádio Amantes, a paixão do rádio na internet. Meu amigo indianista, eu tenho uma dica para você. Acesse o site Indy Center Brasil, um espaço completo onde você fica antenado sobre tudo da Fórmula Indy. Notícias, matérias especiais, o podcast semanal, não somente sobre a Indy, mas você também confere as informações das categorias de base, como a Indy Lights e o Pro Mazda. Acesse www.indycenterbrasil.com.br e confira tudo isso. Indy Center Brasil, um site feito de fã para fã. Quer saber sobre cerimoniais de eventos como debutantes, formaturas, eventos corporativos e o mais especial, uma celebração inesquecível para o seu casamento? Acesse www.sidneybotelho.com.br. Sidney Botelho, a voz certa para o seu evento. E a mulher tem vez aqui na Premium Esportes e também no www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo sobre o futebol das mulheres, o encantamento da beleza, daquelas que realmente encantam os gramados por todo o Brasil. Fique ligado, www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo do futebol feminino, também em parceria com a Rádio Premium Esportes. E aí, quer ficar por dentro de tudo da categoria mais rápida do automobilismo? Ouça todas as terças e sábados, a partir das 20 horas, o IndyCast Premium, uma parceria show de bola entre a Rádio Premium Esportes e o blog Indy Center Brasil. Em todos os programas, convidados especiais para levar até você o melhor da Fórmula Indy. IndyCast Premium, um programa que acelera no caminho do bem. Quer participar da jornada da Rádio Premium Esportes? Tweet, retweet, @Premium Esportes. É o Twitter oficial dessa equipe. Sua mensagem será lida no ar. Mande abraço, críticas, sugestões em www.twitter.com/Premium Esportes. Alô, amigo, você quer integrar esse timaço mais prêmio da Web Rádio Nacional? Venha fazer parte colaborando com a equipe da Premium Esportes. Acesse já a nossa fanpage www.facebook.com/Premium Esportes. Mande uma mensagem, assim nós vamos avaliá-lo. Mas nós queremos você para escrever na Premium Esportes, então não perca tempo.
Entra nesse time completo com mais de 22 colaboradores. Participe já, não deixe de curtir também a nossa fanpage www.facebook.com/Prêmio Esportes. Contamos com você na rádio mais premium do Brasil. Prêmio Esportes, com você em todos os lugares do mundo. Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, você acompanha as informações sobre o mundo esportivo com o boletim Tudo em Um. Futebol, vôlei, basquete, atletismo, handball, sepak takraw, Fórmula 1 e muito mais, com a apresentação de Rodrigo Bittar e Caio Sandin. Acesse www.rdpremioesportes.com e ouça o boletim Tudo em Um. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes. Interaja conosco. O melhor futebol do web rádio é aqui. Rádio Prêmio Esportes. O seu esporte no caminho do bem. Voltamos a apresentar IndyCast Premium na Rádio Premium Esportes. Matheus Pinheiro. 21 horas mais 6 minutos no horário de Brasília. Esse é o IndyCast Premium, o programa da parceria show de bola da Rádio Prêmio Esportes com o blog Indy Center Brasil. Quer ouvir o melhor futebol da web rádio? Então acesse www.rdpremioesportes.com e ouça o Brasileirão, a Libertadores, a Copa do Brasil, os amistosos da seleção, enfim. Aqui na Premium você ouve um futebol com qualidade de som e informação. E nesse fim de semana tem Campeonato Brasileiro, tem futebol na Rádio Prêmio Esportes. Sábado tem jogo a partir das 20 horas na Arena de Itaquera. Qual é o jogo? Corinthians, Figueirense. Anderson Silva, nosso garotinho, é quem dá o recado. Narjara Botkovski comenta e o nosso Rodney Brocanelli é quem faz o trabalho de reportagens. Já no domingo tem clássico no Allianz Parque a partir das 15 horas. Palmeiras, São Paulo. Narração de Roberto Andrade, a nossa potência, comentários do Rodney Brocanelli e reportagens do Rodrigo Bittar. Potência que, aliás, aqui no IndyCast Premium é fundamental, afinal, o motor da Fórmula Indy é muito potente, meus amigos. Eu tentei fazer um trocadilho, acabei não conseguindo, mas tudo bem. Eu só quero dizer aqui que no final do programa, afinal, por conta desse intervalo muito longo, nós podemos tomar um cafezinho lá na nossa Copa e a dona Mirde está preparando um lanchinho pra gente quando acabar o programa. Amigo, eu, os Leonardos, o Almir, que tá aqui na nossa mesa de som, e os estagiários que estão trabalhando bem hoje, a gente vai se infartar na torta de frango que ela tá fazendo, maravilhoso. Bom, vamos lá falar sobre os nossos assuntos aqui para terminar nosso programa de hoje. Começando, Léo Mendes, como eu disse aqui na pauta, memórias, né? Tirando o 2000, que a gente vai tratar daqui a pouco, um GP de Fontana que esteja na sua cabeça como inesquecível. Olha, eu poderia citar aquele de 1998, que foi bacana demais, e até o de 2001, mas vou citar o de 2012, a disputa do título entre Will Power e Ryan Hunter-Reay, aquela batida do Will Power, depois a equipe Penske trabalhando toda no carro do Will Power, conseguiu devolvê-lo à pista, e ele ainda quase chega em uma posição de conquistar o título. Então, vou um pouco na contramão da história, e para mim a corrida de 2012, título do Ryan Hunter-Reay, corrida inesquecível em Fontana. E pra você, Leonardo? O Mendes lembrou de uma corrida bastante interessante. Eu também vou nessa de 2012, não só pela disputa de título, né? Era uma corrida que todo mundo tinha atenção por conta dessa disputa de título. A vitória do Ed Carpenter como proprietário da própria equipe. Proprietário da equipe. O Ed Carpenter tem 3 vitórias. A primeira vitória dele com a Ed Carpenter Racing foi aquele GP Fontana. Então, além do fato do título, da batida, toda a confusão toda envolvendo a decisão do campeonato, teve esse fato curioso, né? A primeira vitória de um piloto dono de equipe. Lembrando que a primeira vitória da carreira do Carpenter foi em 2011 no Kentucky. Ele corria na época para a equipe da Sarah Fisher. Hoje, Carpenter e Fisher são parceiros, a CFH Racing. Bom, passado isso, vamos exibir aqui mais uma chegada histórica de Fontana, mas não tão histórica assim. A chegada do ano passado, que teve a vitória do Tony Kanaan. A narração é do Nivaldo Prieto. Uma corridaça nas 500 milhas de Fontana, na Califórnia. Para completar mais uma volta o Tony. Mais uma ultrapassagem.
Mais uma ultrapassagem. Última volta pro Tony. Daí o Tony Canaan. E aqui o Brasil vencendo. O Brasil vencendo o Grande Prêmio de Fontana. As 500 milhas de Fontana. Com a vitória do Brasil. Tony Canaan. Vai com tudo, Tony. Numa corridaça do Tony Canaan. Primeira corrida que ele vence em 2014. O campeão de 2004, Tony Canaan. Vencendo o Brasil. Vencendo Tony Canaan. Na última etapa da Fórmula Indy, o Grande Prêmio de Fontana. E o Will Power, o australiano, para vencer o campeonato. Terminando o campeonato em 2014. Terminando o campeonato na 9ª posição. Mas vencendo o Will Power. Campeão de 2014, o australiano. Matheus Pinheiro. Olha, Leonardo, a gente trata a prova de 2014 muito por ser a vitória do Tony Canaan, mas a gente se esquece que ela foi histórica. Depois de 3 vice-campeonatos, o Will Power enfim se sagrava campeão da Fórmula Indy. Pois é, ele conseguiu finalmente o título, né, na Indy, nessa corrida do ano passado vencida pelo Tony. E foi uma corrida interessante, porque ele disputou o título com o Hélio Castro Neves, companheiro de equipe dele, e o Hélio complicou as coisas para ele durante boa parte da corrida, acabou sofrendo uma punição na parte, né? E aí acabou alijado a disputa. E também disputou o título com o Simon Pagenaud. Pagenaud acabou tendo uma corrida problemática desde o início, acho que logo na largada ele precisou ir aos boxes e não conseguiu disputar de fato o título nessa última corrida, mas foi interessante porque chegou nessa disputa com o carro da Sam Schmidt, que não é uma equipe que costuma brigar pelo campeonato, mas enfim, uma corrida histórica pelo título do Will Power, que bateu tanto na trave, né? A gente acabou de citar 2012 e conseguiu finalmente o título aí no ano passado. Eu lembro que para essa corrida eu fiz uma reportagem aqui pro pessoal da rádio, né? A gente estava transmitindo o Campeonato Brasileiro naquele fim de semana. E eu lembro da combinação de resultado que o Pagenaud precisava. Ele precisava que os 2 carros da Penske terminassem de 15º para baixo e aí ele teria que chegar ou em segundo ou em primeiro. Ou seja, era uma missão impossível, mas um trabalho plausível por conta da temporada que ele fez com um carro da Sam Schmidt, que hoje não está lá grandes coisas. Bom, enfim, a gente falou um pouquinho agora sobre 2014. Agora sim, vamos falar de 2000. Simplesmente o ano em que o Brasil voltou de vez para o automobilismo mundial, em que o Gil de Ferran quebrou uma marca, né, desde 91 com o Senna na Fórmula 1, que o Brasil não era campeão em uma categoria top do automobilismo mundial. Enfim, aquela prova foi caótica, né? Só 7 carros terminando, pódio brasileiro, vitória brasileira, título brasileiro, enfim, uma prova bem verde e amarela. Então vamos ouvir aqui a chegada daquela prova com a narração do Theo José. Aí está Christian, ele que vai abrindo com relação e bandeira amarela. Bandeira amarela, Alexandre Italiani. Gil de Ferran é campeão da Fórmula Mundial. O Brasil vence mais uma vez na Fórmula Mundial. Agora é só levar o seu carro até o final. 249 voltas completadas. Já comemora a equipe Penske. Christian Fittipaldi vai vencer as 500 milhas da Califórnia. Estamos na última volta. Bandeira branca. Últimos 3.265 metros para Christian. Últimos 3.265 metros para Gil de Ferran. Vem Gil para ser o campeão. O Gil, que estreou em 1995 na categoria, vai quebrando um jejum, vai igualando a marca de Emerson Fittipaldi. Emerson, que abriu as portas para o Brasil na Fórmula 1, abriu as portas para o Brasil na Fórmula Mundial, vai entregando agora também o seu título, a sua glória na categoria para Gil de Ferran. Vem para os últimos metros Gil de Ferran. Aí está Christian Fittipaldi. Vamos ter um pódio brasileiro para fechar esse super ano
do verde e amarelo na Fórmula Mundial. Vem Christian para vencer, vem Roberto Moreno para ser o segundo da prova, para ficar com a terceira posição no campeonato. Vamos fechar o campeonato com 2 brasileiros nas 3 primeiras posições. Pena que foi com bandeira amarela, mas é para comemorar em todo o Brasil. Já vem o Christian, vem pela curva número 4, traz com ele Moreno, traz com ele Gil de Ferran. Vem Gil, vem Christian, não perde mais Christian Fittipaldi, não perde mais Gil de Ferran. Vence o Brasil na Fórmula Mundial, vence o Brasil em Fontana, vence o Brasil o título 2000 da Fórmula Mundial. Passa Gil, passa Christian, passa Moreno, vence Christian Fittipaldi, fatura $1 milhão. Vence Gil de Ferran, fatura $1 milhão. Mais do que o dinheiro, vence Gil de Ferran, a temporada mais disputada de todos os tempos da categoria. Matheus Pinheiro. Olha, eu vou dizer pra você, Léo, que essa chegada de 2000, a narração do Theo José arrepia. Me arrepiou da primeira vez que eu assisti. E mais do que o Gil, do título do Gil, e mais do que a vitória do Christian, deve-se levar em consideração não só a corrida, mas a temporada que o Roberto Moreno fez. Em 2000 ele, enfim, sabe o que significa lutar por tantos anos até chegar no seu objetivo? Foi o que o Roberto conseguiu naquele ano de 2000. Aquela segunda colocação foi só um atrativo, né, vamos dizer assim, para coroar aquele grande ano que ele fez. É verdade. Bom, antes de falar do Moreno, é sempre bom ouvir o Theo José na narração de uma corrida de Fórmula Indy, desde a época da kart, desde a época lá da TV Manchete, é sempre bom ouvir o Theo José narrando corrida. Agora, o Moreno merecia, né? O Moreno, por tudo que aconteceu na carreira dele, desde a Fórmula 1, da própria Indy, todo o tempo que ele teve sofrendo com carros precários, na dificuldade para acertar, para pelo menos conseguir ter uma competitividade e chegar até o final das corridas. Ele mereceu, foi um terceiro lugar no campeonato, terminou atrás só do Gil e do Adrian Fernandes, que era seu companheiro de equipe, chegou a liderar o campeonato, disputou o título, foi uma temporada fantástica. O Baixo mereceu demais, coroou a carreira dele por tudo que ele sofreu naquele ano, foi um negócio fantástico, Matheus. O grande operário da velocidade Roberto Pupo Moreno, que ainda é o piloto mais velho a vencer pela primeira vez na categoria. Quando ele ganhou em Cleveland, em 2000, ele tinha 48 anos de idade, se eu não me engano, 48 ou 49 anos de idade, né? Ele ganhou pela primeira vez aos 48 anos naquela prova de Cleveland. Tá marcado na história por conta disso, mas também tá marcado por conta do piloto lutador que ele é, guerreiro como sempre foi, Roberto Pupo Moreno Baixo. Bom, antes da gente falar de como foi aquela corrida, vamos ouvir o que disse Gil de Ferran sobre o que foi aquela corrida de 2000, numa entrevista que eu fiz com ele. O que eu me lembro da corrida é que na época, né, tava tendo muito problema, a gente tava tendo muito problema com os motores, né? Era uma corrida muito longa. E eu fiquei passeando a corrida inteira. Porque no seu caso era só terminar a corrida, era o Adrian Fernandes que precisava ter uma certa sorte, não era? Exatamente, eu me lembro que eu passei a corrida inteira passeando e toda hora que eu queria acelerar um pouco mais, o Roger falava pra mim ficar calmo. Né? Porque o que foi de motor embora naquela corrida foi uma coisa impressionante. Não, foi uma corrida muito estressante para os motores, né? E deu tudo certo, acho que eu terminei em terceiro, que foi o suficiente para me dar o título do campeonato. Matheus Pinheiro. Olha, Leonardo, o Gil destaca um ponto bem interessante, que ele ficou passeando a corrida inteira. Ele não correu, ele ficou passeando por 250 voltas. É porque, realmente, do jeito que os motores estavam indo embora naquela corrida, ele precisava conservar o equipamento para chegar até o final e ser campeão, e foi campeão. Corrida de bastante resistência, né? E da qual todo mundo acaba andando junto, o pessoal acaba disputando a vitória propriamente dita nas voltas finais. Eu costumo dizer, a partir das 50 voltas finais. E ele acabou precisando fazer isso, os motores dando muito problema naquele final de semana, e acabou funcionando. Ele conseguiu ganhar o campeonato
arrancou, mostrou, deu o recado dele, né? Já vinha em alguns anos anteriores, disputou um título com o Zanardi quando corria na Walker e conseguiu seu primeiro título aí. No ano seguinte ele conseguiria bicampeonato na sequência. Realmente aquela corrida foi muito engraçada. Eu lembro até da classificação. Foi o Christian em primeiro, o Roberto em segundo, o Gil em terceiro, em quarto lugar o Casey Mears, em quinto o Adrian Fernandes, em sexto o Tagliani e em sétimo o Tarso Marques. Foram os pilotos que completaram aquela corrida. Na realidade o Tagliani chegou em sexto, mas ele acabou batendo, né? Ele bateu, causou a amarela, causou a chegada, mas ele acabou sendo computado na sexta colocação. Afinal o Tarso Marques precisaria de mais 2 voltas para chegar na sexta colocação. Mas aquele sétimo lugar dele já foi um grande resultado, diga-se de passagem. Agora a gente já ouviu o Gil, agora vamos ouvir o vencedor daquela corrida. O que disse Christian Fittipaldi sobre aquela caótica corrida de Fontana? Foi mais ou menos isso daí que você acabou de falar. Foi uma corrida de sobrevivência. A prova começou no domingo, terminou na segunda-feira, porque choveu no meio da corrida. E além de quebras de motores, que numa prova de 500 milhas, naquela época, elas eram relativamente normais. Não é que, aconteceu algo fora do comum. Aquilo era relativamente normal, porque os motores andavam num regime muito elevado durante muito tempo. A outra coisa é que tiveram vários acidentes naquela prova. Eu consegui ficar fora de todos, eu consegui meio que olhar para frente, olhar para a corrida inteira e não só olhar para a volta seguinte. Eu acho que isso fez uma diferença muito grande. E no final, meu carro estava tão competitivo como de qualquer outro. Na última bandeira verde, eu era praticamente o carro mais rápido da pista. Acabei vencendo aquela prova, mas foi uma prova difícil, uma prova onde o Gil estava, é claro que se baseando muito naquilo que o Fernandes ia fazer. Eu acho que o Adrian acabou terminando aquela corrida em quinto, o Gil terminou em terceiro, então o Gil tinha que estar na frente do Fernandes para ser campeão, ele não ia colocar nada em risco e a gente não tinha nada a perder. Então, para mim, era entrar em Fontana, tentar ganhar ou tentar ganhar, e foi isso que a gente conseguiu fazer. A sua sorte, vamos dizer assim, entre aspas, foi que a 3 voltas do final teve a bandeira amarela. Você acha que o Roberto te alcançaria se terminasse em bandeira verde? Não, eu acho que não. Porque na última relargada, ele relargou atrás de mim. Se você acompanhar as 2, 3 voltas que a gente deu na bandeira verde, eu estava devagarzinho abrindo dele. Então, eu acho que não. Naquele momento eu estava concentrado em guiar, fazer o meu melhor possível, mas em nenhum momento passou pela minha cabeça que o meu carro não tinha condição de poder brigar pela vitória. Matheus Pinheiro. Olha, Léo, o que chama a atenção disso que o Christian falou foi a confiança dele. Eu tinha perguntado se não tivesse a bandeira amarela no final, se o Moreno alcançaria ele. Ele falou, não alcançaria, meu carro estava muito bom. E depois de tantos problemas naquela temporada, poucos resultados expressivos comparado ao Michael, ele merecia essa vitória, não? Mereceu demais. Ele fez certinho ao longo da prova, né? Aquela questão de atacar nas últimas voltas. Foi ajustando o seu carro, confiando, além de poupar, foi confiando no motor Ford, que não quebraria naquela ocasião. E no final da prova chegou com o carro voando e venceu merecidamente. Também acho que dificilmente alguém tiraria essa vitória do Christian Fittipaldi naquela prova. Aliás, uma prova realmente para sobrevivência, né? Para sobrevivência, porque foram 10 quebras de motores. 10 quebras de motores, para você ter uma ideia, Matheus Pinheiro. E olha, Leonardo, o que chama mais atenção nessa corrida além, é claro, do fato dos pilotos que terminaram ela, mas também chamou atenção o fato de que naquela temporada o motor Mercedes foi um fiasco. Tanto que na transmissão o Theo José até falava, o Mark Blundell estava abandonando, ele falou, realmente, o motor Mercedes hoje rende surpresas. Ele fica na frente algumas voltas, mas logo abre o bico. Pois é, a Mercedes vinha de algumas temporadas com um motor muito bom, né? Vocês citaram 97, 98, temporadas onde o motor Mercedes fazia frente aos Hondas, né?
E em 2000 ele simplesmente não funcionou, né? A gente tinha muitos problemas de quebra, como você disse na narração do Theo, ele até conseguia, os pilotos com o carro equipado com esse motor até conseguiam assumir a liderança, ficar no pelotão da frente por algumas voltas, mas eles quebravam na sequência, né? Enfim, acontece, a gente vê hoje a Honda na Fórmula 1 tem sofrido bastante com esse problema. Enfim, é uma coisa que está sujeita, pode acontecer, mas enfim, atrapalhou bastante quem usava esse motor da Mercedes lá na Indy, né, no ano de 2000. Agora no horário de Brasília são 21 horas mais 26 minutos. Bom, agora é hora da nossa última volta. Bandeira branca na edição de hoje. Atenção, bandeira branca, vamos para a última volta. Bandeira branca é a hora do destaque final da nossa equipe, do destaque final dos nossos comentaristas convidados, começando por você, Léo Mendes, jornalista da Rádio Pimba, parceira da Rádio Prêmio Esportes, que cobre todo o esporte de Rio Claro, Limeira e região, a equipe do Edmar Ferreira. Léo, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter compartilhado o seu conhecimento da Índia aqui conosco, e volte mais vezes. Foi um prazer enorme, Matheus. Eu que agradeço pelo convite e estamos à disposição de participar mais vezes, discutir mais sobre a Fórmula Indy, que está tendo um campeonato muito bacana esse ano, bastante competitivo. A Fórmula Indy nunca deixou de ser Fórmula Indy, mas está voltando, parece, aqueles tempos da década de 90, que o pessoal adorava, era um negócio fantástico. E é isso, muito obrigado e para alertar o pessoal que queira acompanhar o nosso trabalho da Rádio Pimba, parceiro da Prêmio Esportes. Nesse sábado agora estaremos trazendo Campeonato Paulista Sub-20. Estarei na narração para Independente Rio Branco, jogo na cidade americana, sábado às 3 da tarde. E também já fica o alô para o pessoal que a partir de agosto o basquete está de volta na Rádio Pimba com o Campeonato Paulista e o NBB. E é isso. Muito obrigado, Matheus. Foi um prazer enorme participar com vocês, Leonardo, Marson, um grande abraço também e até a próxima. Forte abraço a todos. Muito obrigado, Léo Mendes. Então fique ligado na Rádio Pimba, muito do esporte da região do interior de São Paulo. Muito bacana o trabalho da equipe do Edmar Ferreira. E agora, muito obrigado, Leonardo Marson, redator do Torcedores.com, um dos sites mais acessados na questão de esporte. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez e, por favor, volte mais vezes, por que não? Opa, sem dúvida, eu que agradeço o convite, né? Obrigado aí. E conte com a gente mais vezes. Lá no Torcedores a gente vai ter um final de semana bastante agitado no que diz respeito ao automobilismo, porque além da Indy a gente vai ter várias categorias. A gente tem o final de semana de decisão na Fórmula E, vamos acompanhar também a NASCAR, tem etapa da Stock Car lá em Santa Cruz do Sul, MotoGP, enfim. Não só a Fórmula Indy, mas tudo relacionado a esporte a motor a gente vai acompanhar no Torcedores ao longo do final de semana. Obrigado pelo convite. Convide-nos mais vezes. Obrigado, você assumiu meu papel agora. Bom, também mandar um grande abraço pro Cleiton Santos, que também é redator do Torcedor, também escreve, né, no Torcedores.com sobre automobilismo, e realmente esse é um fim de semana com um prato cheio de automobilismo. E vai ter a decisão da Fórmula E lá em Londres, hein? Ou da Brasil, ou da Nelsinho, ou da Lucas de Graça. Pra mim o Buemi não chega nessa briga. Bom, agora no horário de Brasília, 21 horas mais 29 minutos. Está finalizada a edição número 10 do IndyCast Premium, o programa da parceria show de bola da Rádio Prêmio Esportes com o blog Indy Center Brasil. Se você quiser ouvir o melhor futebol da Web Rádio, acesse rdpremioesportes.com e ouça o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Libertadores, os amistosos da seleção. Na Premium você ouve um futebol com muita qualidade de som e principalmente de informação. E eu digo a vocês que vai ter futebol nesse final de semana. Campeonato Brasileiro na Rádio Prêmio Esportes. No sábado, a partir das 20 horas, na Arena de Itaquera tem Corinthians e Figueirense na narração do garotinho Anderson Silva, comentários da Najara Votikovski e reportagens do Rodney Brocanelli. Domingo, 15 horas, no Allianz Parque tem clássico. Palmeiras, São Paulo.
Palmeiras e São Paulo, com narração de Roberto Andrade, comentários do Rodney Brocanelli. Rodrigo Bittar é quem está no trabalho de reportagens. E se quiser saber informações e curiosidades da categoria mais rápida do mundo, acesse indycenterbrasil.com.br. Notícias, matérias especiais, podcast semanal, um site feito de fã para fã. E fique ligado nas fanpages do Facebook da Prêmio Esportes e do Indy Center Brasil, porque lá vai estar disponibilizada depois a edição de número 10 do IndyCast Premium, esta aqui que está sendo realizada agora. E aliás, tem que mandar um grande abraço, né? Matheus Antônio, Daniel Schneider, Rômulo Silva, Felipe Dutra, Daniel Palermo, enfim, toda a equipe do Indy Center Brasil, um dos sites mais completos da Fórmula Indy aqui no Brasil. E também aproveito para dizer, todas as segundas e sextas, ouça o Boletim Tudo em Um. Todas as informações de tudo e mais um pouco do mundo do esporte. A apresentação do Rodrigo Bittar e do Caio Sandin. Aqui na Premium, tudo do esporte é tudo em um. É isso aí, meus amigos. Por hoje, fecha a conta e passa a régua. Voltamos na terça-feira para debater o que foi as 500 milhas da Califórnia. É isso aí, meus amigos. Rádio Prêmio Esportes. Acelerando no caminho do bem. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até qualquer hora e tchau. Conecte rdpremioesportes.com